De acordo com tudo que tenho exposto, o pensamento do indivíduo, por causa da recepção natural dos sentidos do corpo, parece-se com o animal, dada a semelhança de ato da recepção do dado sensível. Assim como crianças, podemos dizer, não sem razão, que somos um tigre com asas de águia, quando investigamos a causa da desigualdade social, ou um peixe com olhos de gato, quando tranquilos procuramos resolver com o sal da palavra as questões políticas que se nos oferecem no contexto cruel da corrupção. Ou, em situações afetivas, um coelho em patas de cavalo. Enfim, a imaginação nos representa na denominação do movimento do espírito e da alma no corpo. E essa é a leitura alegórica que faz o profeta Daniel no primeiro texto bíblico de hoje. Eu chamo a atenção para os versículos 4 e 6 do livro do profeta, escolhido pela Santa Madre Igreja. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Versículo 6. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças, e foi-lhe dado poder. Porém, à medida que vamos permitindo que a luz natural de nossa razão enxergue os problemas a serem resolvidos sob a luz das Escrituras e das santas inspirações, a sabedoria humana, cuja luz é a certeza divina, assume o nosso juízo. Chamo a atenção para o versículo 9 do mesmo evangelho. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Um mistério que já foi revelado diz que o nosso espírito tem porções más e renováveis, de acordo com a unção do Espírito Santo, que se realiza conforme o nosso arrependimento e conversão. O espírito mau sai aos pedaços. Dou aqui meu testemunho, e ele também está no profeta Oséias. Mas aqui na minha vida o exército do céu chamou o meu espírito ruim de pedaço. Já pus isso neste blog. E ele vai sendo queimado à medida em que isolo a ira, e aí é o fogo. Eu procuro a luz de Deus para pensar, através da oração, da leitura, da reflexão silenciosa. Eu chamo a atenção para o versículo 11 do mesmo livro de Daniel e afirmo que o fenômeno acontece com todo mundo. Por isso está escrito. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto e vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Quando todas as coisas e o juízo do nosso pensamento a respeito delas estiverem submetidas à luz da razão divina, o próprio Jesus, através do Espírito Santo, reinará sobre o nosso juízo. Chamo a atenção para os versículos 13 e 14 do mesmo livro de Daniel. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno,
que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Desse modo, nossa razão mais alta, que numa leitura alegórica são os montes, a produção de ideias, que são as plantas da terra, e a terra é a alma, os pensamentos como o sal da palavra de Deus, que são os mares, o fluxo da consciência, que são os rios, tudo deve bendizer ao Senhor Deus, para que todas essas coisas sejam submetidas a Ele. Eu chamo a atenção para os versículos 75 a 77 do Salmo de Resposta. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Quando percebermos esse processo de conversão em nós, ou seja, nosso conteúdo de consciência cristã, que são como árvores, se apresentar ao juízo, e que são árvores, eu vou ler aqui no Salmo número 1, feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Então, a pessoa que age dessa forma, no versículo 3, ele é como árvore plantada junto da água corrente, dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz é bem sucedido. Então, quando nós percebemos que isso começa a acontecer em nós, também devemos ter a certeza de que a conversão está próxima. Eu chamo a atenção para os versículos 29 a 32 do Evangelho de hoje, de Jesus Cristo, segundo Lucas, escolhido pela Madre Igreja. Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Aqui nos versículos 32 e 33, para terminar este estudo, há um mistério da reencarnação. A geração se repete por sucessivas reencarnações. Jesus está dizendo aqui que aqueles a quem Jesus mesmo ensinou enquanto ele estava na sua vida histórica na terra, aqueles estarão vivos na terra, vivendo no corpo, quando o Mestre aparecer na sua segunda vinda. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. E aqui o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, os dons de Deus, como disse um salmo, são irrevogáveis. A partir do momento em que começa o processo de conversão, dificilmente a pessoa que tiver perseverança deixará de receber algum dom que já lhe foi ministrado. Aliás, isso é impossível, porque é irrevogável. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão e disse, este é o meu corpo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice com o vinho e disse, este é o meu sangue. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, terá a vida eterna. Senhor, salvai-me.